E o ex-rapper Krauk falou abertamente sobre tudo o que aconteceu na vida dele depois que ele resolveu abandonar a carreira. Ele revelou que passou muitas dificuldades financeiras, inclusive precisou vender roupas e sapatos e morar com a mãe. Um líder centrado em um líder que falava o que tinha que ser dito, protegia quem tinha que proteger, mas estava pronto para combater o que tinha que ser combatido. E aí você começa, quando Jesus ele fala lá diante de Pilatos, né, que quando o governador fala, você é o rei dos judeus, é você que está dizendo. Aí você vê, é um cara que dominava técnicas de comunicação avançadíssimas. Você, nessa leitura você anotava? Anotava tudo, eu tenho um bloco de notas infinito de um monte de coisa, das minhas pesquisas no Google, no GPT. E aí eu comecei a ficar apaixonado porque eu vi que Jesus era um líder nato. Sem igreja, sem nada. Sem nada. Só com a Bíblia. Só com a Bíblia. E eu comecei a ficar apaixonado, pastor, porque eu falei assim, cara, esse Jesus aqui eu topo seguir. Agora, aquele que a minha tia falava, minha avó falava, você tomar um abraço aí pras tias do Krauk, inclusive, tal, eu não tô desmerecendo vocês não, tá, tia? Eu te amo, não que eu tia. queira. Um beijo, minha tia Elda, Leia, minha avó. Mas eu sinto que isso faz parte do chamado que Deus me deu, entende? Porque, por exemplo, cara, eu me vejo assim, com todo o conhecimento que eu absorvi da Bíblia, com todo o conhecimento que eu tenho do mundo, eu me vejo, cara, uma poderosa arma na mão de Cristo, porque eu conheço os dois lados, entendeu? Quando eu vi Jesus assim, pastor, eu falo assim, cara, eu me apaixonei por Jesus, porque eu falei, cara, é um líder nato. Jesus não é bobo. Jesus não é um cara que, ai meu Deus, ai... Não, Jesus é um cara inteligentíssimo, posicionadíssimo, misericordioso, bons... Cara, olha só, ao mesmo tempo que Jesus ele fala assim, né? Vende tudo e dá para os pobres, ele também fala para Judas, né? Fala assim, não, os pobres sempre vão estar aí, ela está valorizando outra coisa agora. Aí você vê, o cara que sabe a hora de falar cada coisa, é um cara que entende que a única verdade absoluta é ele, todo o resto tem a ver com contexto, com momentos, o que ele disse para um não serve para o outro. Aí eu falei, meu Deus, esse é o líder dos líderes. Eu falei, esse cara, eu topo ser liderado por ele. Aí eu comecei a entender a história de Jesus. Então, eu entreguei minha vida para Cristo quando, até então, eu estava só na sabedoria. Uau, vou aplicar isso na minha empresa. Naquele momento, eu falei, agora eu entendi. Agora faz sentido. E aí eu comecei a entender. Aí, cara, e aí eu fui numa pesquisa tão doida que eu terminei de ler a Bíblia, eu fui ler o Alcorão, fui ler a história do budismo, porque eu fui tentar achar os elementos do cristianismo nesses lugares para entender o efeito real do cristianismo nas outras sociedades também. Então, assim, eu comecei a mergulhar. E qual que foi o efeito disso na sua carreira, Krauk? Cara, o efeito da minha carreira foi o seguinte, pastor, abri mão de tudo. Do dia pra noite, eu lembro que liguei pro meu empresário na época e falei, olha, cara, eu não quero mais isso aqui. Desculpa, mas você ganhava bastante dinheiro. Muito dinheiro. Eu, graças a Deus, eu tive uma carreira bem sucedida. Ganhei... cara, a gente costuma brincar, né? Eu vim de uma realidade de dividir o miojo no meio para pagar 100 mil reais de cartão de crédito, entendeu? Então, assim, era um péssimo administrador do dinheiro, mas fazia bastante dinheiro. Então, assim, viajei o mundo, viajei muitas coisas. Então, assim, quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida para Cristo, a primeira coisa que eu falei com o meu empresário, falei, olha, eu não quero mais dinheiro da casa de aposta. E eu tinha um contrato bom, eu tinha um contrato de anos, mais de 2 anos ainda pela frente, com valor tanto de publicidade quanto de revenue share, de afiliado, porque além de tudo eu tinha um cargo na empresa, entendeu? Meio que eu trazia outros influenciadores para divulgarem, era comissionado em cima e o negócio virava um multinível, entendeu? Ganhava do seu e dos outros, ganhava dormindo. Exatamente, dormia ganhando dinheiro. E eu falei, cara, não quero mais. E eu lembro que numa conversa... Você virou... Não, foi radical, irmão, foi radical, assim, foi tipo assim, eu tenho uma frase que eu costumo dizer... Igual o Júlio César, a história de Júlio César, quando ele cruzou o Rubicão. A galera fala que atravessou o mar, já era. Queimou a ponte. Eu falei, irmão, eu cruzei o Rubicão, atravessei o mar, já era. Cheguei do outro lado e falei, irmão, não quero mais, não dá, eu tô em outra realidade e tal. E meu antigo empresário, que é meu amigo até hoje, ele falou, cara, eu acho loucura, mas eu admiro sua coragem. Ele falou assim, eu admiro sua coragem. E larguei tudo, larguei o dinheiro da casa de aposta, larguei minha carreira musical. Cara, perdi muitos amigos, todos os contatos, amizades, perdi todo mundo se afastou. O Krauk bitolou, o Krauk ficou doido. Em quanto tempo? Cara, esse processo todo foi aí um processo de 1 ano, 6 meses, 1 ano, para tudo isso acontecer, né? Porque tem muita gente que se converte e aí depois fica assim, não, continua fazendo show, continua fazendo não sei o quê, continua não sei o que lá. Eu até tentei muita questão de contrato, né? E tal, mas é possível também você abandonar tudo, né, cara? É porque, cara, aí nós entramos num ponto, que é o seguinte, existem as questões contratuais,
que realmente são muito difíceis, são muito pesadas para algumas pessoas. A galera que tá de fora não faz ideia do que é. Às vezes é milhões. Né, então. Pô, a gente tá falando, por exemplo, o JP teve que vender os móveis de casa para pagar a multa, entendeu? Então, assim, é muito fácil apontar sem entender. Mas existem outras questões também que a galera, às vezes, realmente não vê problema naquilo. E, não, pô, tá ali e tal... Só que isso tem a ver com um processo de fato de transformação. Eu costumo dizer que você nunca vai ver uma borboleta voltar a ser lagarta, porque a transformação não tem volta. O próprio João, a Bíblia fala em João que aqueles que estavam no nosso meio e não estão mais é porque nunca foram dos nossos. Então, por exemplo, tem gente que está ali simpatizando, mas ainda não foi transformado, porque a transformação ela não é radical no sentido de tempo, ela é progressiva. E quando você queimou a ponte, por exemplo, não quero mais dinheiro da casa de apostas. Bet, não quero mais contrato tal, não quero, vou fechar, vou não sei o que lá. Aí foi fechando o dinheiro também, né? Fechou o dinheiro, irmão. Pagava aluguel caríssimo, eu falei pra você, no off, eu voltei a morar com a minha mãe. Então, assim, vendi carro caro, carro importado. Cara, eu comecei pagando... Eu passei um ano meio que só administrando um dinheiro que eu tinha guardado ainda, mas organizando as coisas. Não ganhando mais, só gastando, perdendo isso, ali e tal. Não ganhando mais. E aí reduzi todos os meus custos. Cara, a gente tinha... Tipo, você voltou pra casa da sua mãe mesmo? Voltei a morar com a minha mãe. E só saí de lá depois que eu casei, inclusive. Então, depois disso, eu fiquei quase um ano morando com a minha mãe de novo. Morando lá no quartinho. Abri mão. Doideira. Cara. Irmão. E aí, cara, tipo assim, pra você ter uma ideia, eu cheguei num ponto, eu tive que vender tênis. Cara, eu fiz bazar, vendi roupa, vendi tudo para levantar recursos. Com um montão de seguidor, mas aí não tem dinheiro, não tinha liquidez, não tinha mais não tinha liquidez. Porque, só que recebendo propostas milionárias mensalmente. Eu lembro que um mês específico que eu tava com alguma dificuldade financeira, porque, cara, um monte de coisa, né? Até para eu produzir conteúdo eu tenho que pagar. Então, assim, cara, é muita coisa. E aí eu lembro que eu recebi uma proposta de $28 mil por mês para entrar no ramo da casa de aposta só como um agente, sem colocar o meu rosto. E eu lembro que o cara falou... Tipo assim, você só indica os caras... Porque como eu tenho o mailing toda a galera e eu conheço o sistema, tenho as estratégias, e eu fazia uma parte de marketing ali, então tenho a galera... É uma coisa que você nem ia aparecer. Então... A proposta que eu recebi foi, ninguém nem vai saber que é você. Só que eu falava, mas tem um que vai. é ele que... E era 28 conto, 28 mil dólares. A gente tá falando de mais de 100 mil reais por mês. Era contrato de 6 meses, 1 ano. Então, por exemplo, propostas como essa que eu recusei. E continuei morando com a minha mãe. Até que as coisas fossem se desenhando. Só que, além de tudo isso, eu abri mão também de uma outra coisa que eu costumo dizer pra galera. Cara, primeiro, eu abri mão de uma carreira que eu passei a vida inteira trabalhando em prol. Que diferente, eu não sou um cara que fez uma música, estourou, ficou famoso. Eu construí tudo. Eu construí todas as estratégias, estudei. Então, assim, aquilo que é construído é muito mais difícil ainda de você desapegar. Quando que você anunciou na sua carreira que você ia parar? Eu anunciei oficialmente no dia 25 de abril de 2023. Oficialmente. 25 de abril de 2023, que era o dia que eu ia lançar meu disco. E aí, ao invés de lançar o disco, eu lancei que eu tava saindo do rap. Você produziu o disco? Produzi, gravei 29 videoclipes. Gravei clipe na Austrália, clipe na Europa, clipe no Brasil inteiro. Fiz feat com grandes nomes da música do Brasil, música de Portugal. Eu gravei com o maior artista de Portugal, Plutônio, o nome dele, gigantesco lá, cara que lota estádios. Então, assim, a gente fez um trabalho que, na minha visão, era o maior disco da minha carreira até então. E aí, pastor, não lancei nenhum. Joguei tudo fora. Nenhum clipe foi pro ar. Não entrou no ar? Nenhum clipe foi pro ar, não foi nada lançado. Quase 1 milha de investimento em audiovisual jogado fora. Quase R$1 milhão investido. Só em audiovisual, juntando viagens e custos de produção. 29 videoclipes, tudo jogado fora. Ei, e você que chegou até aqui no final do vídeo, olha só todas as notícias que soltamos aqui todos os dias do meio gospel para você. Então, já se inscreve aqui no canal para não perder nada, que todos os dias estamos trazendo as novidades e notícias sobre o mundo gospel.